Nesse vídeo eu quero bater um papo contigo sobre a importância de darmos mais tempo para as coisas acontecerem na nossa vida e a gente fazer trabalhos realmente bons. E porque a gente está basicamente completamente quebrado em relação à produtividade, mas principalmente em relação ao trabalho. É um vídeo onde eu quero fazer uma reflexão para basicamente te dar um caminho para você começar a mudar a sua perspectiva em relação a trabalho e à produção e essa necessidade constante de estar fazendo mais coisas e mais coisas sem nem saber o porquê. E toda essa reflexão veio, na verdade, por causa de um videogame. Se você não sabe, eu gosto muito de videogames e videogames são coisas que demoram muito tempo para serem feitas. Isso é uma coisa que eu aprendi quando criança. Cara, quando eu era criança, quando eu digo criança dos anos 90, eu lembro que Zelda era uma coisa que um Zelda novo era quase um evento. Sempre foi um evento, continua sendo, mas na época, anos 90, Zelda era um dos únicos jogos 3D que existiam. Então, cara, quando anunciava um Zelda novo, era tipo um evento, basicamente, meu Deus, a volta de Cristo. E o Zelda sempre atrasou. O Zelda sempre atrasou. Eu lembro que eu acho que o Wind Waker ou Twilight Princess de GameCube, o último jogo de GameCube, ele demorou muito tempo para lançar. Ele foi anunciado e foi adiado e foi anunciado e adiado. E eu lembro, cacete, esse jogo nunca vai lançar. E quando lançou, tanto o Wind Waker quanto o Twilight Princess são excelentes jogos, mas a maioria dos jogos demora muito tempo para ser feita. O jogo é um bicho muito complicado, eu gosto muito de entender de desenvolvimento de jogos, apesar de não fazer nada de desenvolvimento, eu gosto muito de game design e de entender os bastidores. E demora muito, é muito caro, atualmente é insano. Você tem um jogo como The Last of Us 2 que demorou uns 7 anos para ser feito, e aí, semana passada, saiu a notícia que Hollow Knight Silk Song finalmente vai ser lançado depois de 7 anos do seu anúncio. Esse é um jogo indie, se você não conhece, é um dos melhores jogos indies que já foram lançados, o primeiro, Hollow Knight. Ele vendeu, eles anunciaram aqui nessa matéria da Bloomberg, que é uma entrevista com os criadores, esse jogo, primeiro, vendeu 15 milhões de unidades, e eles demoraram 7 anos para fazer e lançar o segundo jogo, que é esse daqui, que lança semana que vem, que eu tô gravando esse vídeo, ele lança no dia 6 de setembro. E eu falei, cacete, os caras demoraram 7 anos para fazer um jogo indie 2D que teoricamente é muito simples de ser feito. E eu falei, isso é incrível. E aí, lendo a matéria, eles deram a melhor razão do mundo para por que eles demoraram 7 anos, que não é, meu Deus, o jogo estava muito complexo. Sim, o jogo é mais complexo, tudo, mas eles deram dois motivos, basicamente. Basicamente, o motivo número um, eles falaram: a gente está se divertindo muito fazendo esse jogo, então, tipo, a gente está gostando muito do processo de criativo de produzir o jogo, e eles falam, e a gente quer que o jogo seja o melhor possível, então a gente vai dar tempo ao tempo. E essa é uma frase que eu já repeti em outros vídeos aqui no canal e vou repetir muitas vezes sobre a importância de você dar tempo ao tempo. E isso me fez, né, ler sobre essa notícia do Hollow Knight, de por que demorou 7 anos e por que eles não anunciaram nada desde 2019, não tinha notícia, foi porque a gente estava trabalhando. A gente não tem pressa. O jogo vai vender, o jogo vai ser melhor se a gente gastar mais tempo nele, não querer apressar o lançamento dele só para satisfazer uma demanda de mercado ou uma falsa sensação de demanda de mercado e satisfazer a ansiedade, qualquer coisa. É claro, como eu falei, eles venderam 15 milhões de unidades do primeiro jogo, então quando você vende 15 milhões de unidades, é fácil de você ter dinheiro para conseguir sustentar e se pagar. E é um jogo desenvolvido por desenvolvedores indies, independentes. Então são três pessoas na equipe. Então, assim, dá para entender porque eles demoraram, mas assim, dá para entender porque um jogo que nem The Last of Us 2 também demora 7 anos para ser feito, sendo um jogo feito por milhares de pessoas. Não sei se você já jogou esse jogo. Se você nunca jogou, jogue. Ele é muito melhor do que o seriado da HBO. Mas ele é um jogo perfeito, assim, no sentido de produção. Hein? Assim, você vê os 7 anos na qualidade do jogo. E essa é a reflexão que eu quero fazer aqui. A reflexão, principalmente para empreendedores como eu, não importa qual nicho, não importa qual mercado, não importa que tipo de empreendedor você é, se você é digital, se você vende rosquinha na rua, etc. Você precisa dar mais tempo para as suas coisas ficarem bem feitas. Você precisa parar de querer ser tão apressado, você precisa parar de querer fazer tantas coisas ao mesmo tempo, você precisa parar de querer produzir mais pelo ato de produzir mais. E
É óbvio que você vai falar, Marcos, eu não tenho 15 milhões de cópias de um jogo para me sustentar durante 7 anos enquanto eu crio o meu próximo produto. E você não está errado. Eu também não tenho 15 milhões de cópias. Se eu tivesse vendido 15 milhões de cópias de qualquer produto meu, eu estaria rindo dinheiros infinitos. Porém, nós todos temos tempo. E nós todos temos o controle sobre a nossa capacidade de diminuir a nossa ansiedade. E a grande verdade é que a gente não precisa fazer tanta coisa como a gente faz, a gente não deveria querer fazer tantos projetos, e quanto menos coisas a gente fizer, mas melhor a gente fizer elas, normalmente melhor é o resultado. E aí eu quero trazer a reflexão de um dos melhores, para não dizer o melhor livro de produtividade que eu já li na minha vida, que é este aqui, Produtividade Lenta, do Cal Newport. Se você não conhece o Cal Newport, conheça. Boa parte do meu trabalho aqui no YouTube, falando dessas coisas que eu falo sobre como pensar melhor, como organizar sua cabeça, como tomar decisões melhores, como ser estratégico, né, de forma geral. Isso inclui a parte de foco, atenção e produtividade. Boa parte é inspirada nas ideias e nos conceitos e no que eu aprendo com o Cal Newport. É realmente uma pessoa que eu levo muito a sério porque o trabalho dele é muito sério e ele é um cara muito bom. E esse livro é o melhor livro de produtividade que, como eu falei, que eu já li, um dos melhores pelo menos, é na minha opinião. Se você falar, Marco, só posso ler um livro de produtividade, qual eu leio? Este. Você ignora todos os outros, você lê esse, você aplica o que está aqui, sua vida fica mais fácil, é automático. E a promessa desse livro é a arte esquecida de produzir sem se esgotar. Esse não é um vídeo sobre esse livro especificamente. Talvez eu faça, diga aí embaixo nos comentários se você quer que eu faça um vídeo especificamente avaliando e trazendo em detalhes as ideias. Eu vou dar uma passada geral aqui porque as ideias desse livro são muito importantes. Elas são muito importantes, principalmente para quem está no digital, principalmente para quem empreende, principalmente para quem cria conteúdo, para quem faz o que eu faço. E eu diria que é muito importante porque nós estamos num mercado, você pode dizer, num contexto cultural, contexto mercadológico, que gera muita ansiedade. Todo dia tem uma nova estratégia, todo dia tem um novo plataforma, todo dia o algoritmo muda, todo dia você precisa estar fazendo mais porque a sua concorrência vai te engolir. E tem muita gente no mercado, principalmente de marketing digital, que era o mercado que eu atuava, que vende essas narrativas e faz muito dinheiro vendendo essas narrativas. Só que o mundo real não funciona assim, muito menos a nossa cabeça. O que o Cal Newport explica maravilhosamente bem desse livro é basicamente que o nosso conceito, nossa relação com a palavra produtividade está completamente desconfigurada, se pode dizer assim. E ele traz uma nova abordagem, que é a produtividade lenta. E a produtividade lenta é basicamente dividida em três grandes princípios. O princípio de você fazer menos coisas, de você trabalhar num ritmo natural e de você colocar a qualidade acima do resto. Então, eu não estou com um desenho aqui, mas imagina, eu tenho fazer menos coisas, trabalhar num ritmo natural, colocar qualidade acima de tudo. Eu não lembro exatamente o que ele fala aqui. É o foco na qualidade, é o foco no que os nossos amigos aqui do Hollow Knight Silksong fizeram no jogo, de por que a gente demorou 7 anos, porque a gente quer que o jogo seja muito bem feito. Isso me fez pensar e falar, cara, para que tanta pressa? Para que a gente quer lançar tantos produtos? Por que a gente quer colocar tanta coisa? Por que a gente precisa mudar de projeto a cada 6 meses? Isso daí é uma coisa que eu já cometi o erro várias vezes, e é uma coisa que eu, para pessoas criativas, talvez, que nem se você for uma que nem eu, é desafiador, cara, querer ficar no mesmo projeto durante muito tempo, querer ver aquilo crescer, querer ver aquilo se tornar muito maior e abrir mão de fazer outras coisas, que é o mais difícil, que é a escolha, e você se manter nas suas escolhas, e você não querer ir para vários caminhos diferentes. Não é fácil de fazer isso. E eu não quero que você saia desse vídeo falando, pô, o Marcos falou que eu preciso demorar 7 anos para fazer o meu primeiro produto, por exemplo. Não, cacete. É claro que, como empreendedores, principalmente, nós precisamos colocar as coisas na rua. A gente precisa testar, a gente precisa aprender, a gente precisa validar, a gente precisa mudar. Você não faz isso com as ideias na sua cabeça, tá? Spoiler. Então, por mais eu leio o livro do Cal Newport, levando em consideração que o que ele está falando aqui não é demora 8, 10 anos para lançar o seu primeiro negócio, mas cara, use os princípios de trabalhar num ritmo normal, focar em poucas coisas e focar em qualidade para você tomar as suas decisões no dia a dia. Essencialmente é isso que ele está dizendo nesse livro. E é a filosofia da produtividade lenta, é a filosofia que eu aplico atualmente e que torna a minha vida muito mais fácil.
Então, muitas vezes, é claro que você vai estar num momento da sua vida onde você precisa fazer mais coisas mais rápido, porque você está num momento de, cara, eu preciso testar, preciso validar, eu quero entender, etc. Por exemplo, conteúdo. Vou dar um exemplo aqui de conteúdo. Normalmente, o que eu recomendaria para quem está começando a criar conteúdo é produza bastante. Pô, você nunca fez aquilo, entende? Não adianta você fazer conteúdo a cada uma vez, um post a cada semana, você não vai aprender. Então, você precisa sim entender qual é o seu contexto. Cara, em qual contexto eu tô agora? Ah, eu tô no contexto de aprender algo novo. Você precisa de intensidade, não tem como fugir disso. Tipo, ninguém fica bom em alguma coisa fazendo poucas vezes aquela coisa e repetindo pouco e tendo pouco feedback. Não, não é assim que o mundo funciona. Então, você precisa entender o seu contexto, mas de forma geral, diminuir a nossa ansiedade significa fazer as pazes que as coisas levam tempo, que coisas boas demoram bastante para serem feitas e que se a gente focar em fazer coisas boas, a nossa vida fica mais recompensadora de forma geral. Isso não significa procrastinar pelo resto da vida, isso não significa demorar 10 anos para lançar o seu primeiro produto, isso também não significa você usar isso como desculpa para fingir que está trabalhando, que é muito comum, eu estou fazendo, né? Talvez você conheça uma pessoa assim, que fala que, como é que está aquele projeto, como é que está o seu novo negócio? Estou fazendo, estou fazendo, estou fazendo, estou pensando, né? Estou pensando. Cara, é insano isso. Você está se auto-sabotando. Então, me lembra aqui do George R. R. Martin com o penúltimo livro da Crônicas de Gelo e Fogo, que ele tá. Eu vou dizer que é 20 anos. Talvez eu esteja errado, porque eu estou fazendo esse vídeo e agora eu fiquei curioso para ver se é 20 anos. Olha, pelo que eu pesquisei aqui rapidamente na Wikipedia, ele está trabalhando pelo menos desde 2012. Então, meus parabéns ao George R. R. Martin. Ele está trabalhando há 13 anos no mesmo produto. A vida desse cara deve ser um inferno. A cabeça desse cara deve ser um inferno. Ele já deve, chegou no nível provavelmente onde ele não vai lançar esse livro e ele não consegue lançar porque o peso se tornou muito maior. Isso é um bom exemplo até do perigo de você demorar demais, no sentido ruim da palavra. Não é você não ter deadline, isso é muito importante. Coloque deadline nos seus projetos. Você precisa de uma linha de chegada, né? A deadline é a linha morta, eu não sei porque chama de deadline, se você souber, me diga aqui nos comentários. Porém, a deadline é crucial para você tirar as coisas do papel. A questão é, não coloque deadlines insanas, cacete. Não fale, nossa, eu vou fazer o meu primeiro produto digital em uma semana. Eu vou fazer o meu primeiro livro em um mês. Você não vai, brother. Você não vai. Principalmente se é uma coisa que você nunca fez antes. Você não vai. Dê tempo ao tempo, minha desgraça. Mas também não dê tempo suficiente até você se sobrecarregar de ansiedade, coisas assim. Porque você provavelmente não precisa fazer tantas coisas assim. Que aí é outra coisa que eu quero trazer aqui do Cal Newport, que é o que ele fala de foco em poucas coisas. Isso é muito importante. Isso aqui é uma coisa que eu já falei em outros vídeos aqui no canal. Vou falar talvez em todos os vídeos, porque honestamente isso aqui, para o princípio de se tornar uma pessoa estratégica, tomar decisões melhores, pensar com clareza, uma coisa muito importante é você entender que você não consegue fazer tantas coisas quanto você acha e diz para você que você consegue. Isso foi uma lição que eu, Marcos, demorei muito tempo para aprender na minha vida. Estou aprendendo ainda, tá? Melhorei demais e a minha vida ficou muito mais fácil. Quando você reduz a sua carga cognitiva, e quando você pensa em projetos, você precisa pensar muito nisso, tá? Precisa pensar em carga cognitiva. Qual é o custo mental que adquirir aquele projeto, não interessa que projeto seja, vai me custar na minha cabeça? Muitas vezes você pode falar, Marcos, mas é só um pouquinho de tempo a mais que eu vou usar na minha semana e coisa assim. Só que na prática mesmo, não é. Quando você cria isso, o Cal Newport fala no livro também, ele fala muito no podcast dele, você cria basicamente uma carga mental, de fato, assim, você tem um custo. Tem um custo invisível, muitas vezes, que é quantas horas eu vou trabalhar nisso, eu vou estar gastando minha energia pensando nessa birosca, e, cara, imagina você tá querendo fazer 5 produtos ao mesmo tempo, ou tocando 5 projetos ao mesmo tempo, ou querendo fazer 3, 4 esportes ao mesmo tempo. É uma coisa de maluco. É uma coisa que te sobrecarrega mentalmente, te dá burnout, como diz Cal Newport, e basicamente torna a sua vida um verdadeiro inferno, e você não vai conseguir fazer nada bem. Então, você não vai conseguir, porque imagina, como é que você consegue focar em qualidade se você precisa fazer 5, 6, 7, 8 coisas ao mesmo tempo? Você não é o super-homem, bicho. Eu também não sou, ninguém é. Não tem necessidade. Então, o que você precisa entender é que fazer menos escolhas provavelmente é a melhor escolha que você pode tomar na sua vida.
Isso não significa que você vai demorar anos para fazer um projeto sair do papel, muito pelo contrário, você precisa da deadline, como eu falei, não seja George R. R. Martin, mas seja mais parecido com os nossos amigos do Hollow Knight Silksong. Leve o tempo que você sabe que você precisa para aquilo sair na qualidade que você gostaria. Não é usar isso como procrastinação baseado no não está perfeito, porque, novamente, isso é uma fuga, isso é uma autossabotagem. Não seja idiota, português claro. Mas seja inteligente o suficiente para você levar o tempo que você sabe que você precisa para aquilo sair bem. Às vezes esse tempo, cara, não é um ano, não é 3 meses, é um mês. Você precisa de um mês para fazer o seu produto, seu primeiro curso e lançar ele. Um mês. É um mês de foco. E nesse mês você vai precisar abrir mão das outras coisas. Então, foque em poucas coisas. Trabalhe num ritmo natural. O que o Cal Newport quer dizer com isso é, cara, use o tempo ao seu favor e não contra você. Não tenta achar que você consegue ter uma carga, uma capacidade produtiva de 8, 9 horas por dia. Você não consegue, eu também não consigo, ninguém consegue. Isso é coisa de louco. Seu trabalho vai ficar uma bosta, você não vai ficar pensando bem. Você precisa colocar um número normal de horas trabalhadas. Você precisa trabalhar de acordo com essa energia. Então você precisa ser inteligente, basicamente. E você precisa usar o conceito de devagar e sempre, mas a gente chega lá. Então, cara, dê tempo ao tempo. No final do dia, o que eu quero passar com esse vídeo é que você saia daqui refletindo sobre se você está dando tempo ao tempo e se o que aconteceria, essa é a pergunta que eu quero te deixar no final do vídeo, se você desse, por exemplo, o dobro de tempo para fazer algo, o que aconteceria no resultado daquilo? Então, se você demora um dia, o que acontece se você demorasse dois? Se você está dando uma semana, o que aconteceria se você desse 2 semanas? Aquilo melhoraria a qualidade da entrega daquilo que você está fazendo? Se a resposta é sim, eu acho que você já sabe o que você precisa fazer. É isso por hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo. É um vídeo um pouco mais reflexivo. Me fala se você quer que eu faça um vídeo sobre o Produtividade Lenta. Esse livro é maravilhoso. Leia esse livro. E é isso. Deixa aqui embaixo seu comentário. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Jogue Hollow Knight, Silksong, eu estarei jogando no dia 6 de setembro. Já minha agenda já está vazia, porque isso é uma prioridade para minha vida. Um grande abraço e a gente se vê no próximo.